Hoje vamos falar um pouquinho sobre o controle de preços, que é um velho, novo conhecido nosso. Então, o que acontece com o controle de preços? Se o controle de preços, por exemplo, você tem um produto que tem um preço de equilíbrio, vamos pegar a maçã, de R$ 4 e o governo diz bem assim, nenhuma maçã pode ser vendida a mais de R$ 10. O que vai acontecer? Nada. Porque o governo vai estar dizendo bem assim, ó, aqui em R$ 10, acima disso, nenhuma maçã pode ser vendida. Não acontece nada. Agora, se o governo diz assim, nenhuma maçã pode ser vendida acima de R$ 1, o que vai acontecer? Você vai ter escassez de maçã, porque ele teria um preço de equilíbrio. Agora, a empresa que vai vender as maçãs vai ofertar menos maçãs e aí você não vai conseguir suprir essa demanda de equilíbrio por maçãs. A quantidade produzida de maçãs será menor, vai haver uma escassez de maçãs, que é o que a gente viu nos períodos da hiperinflação, quando alguns políticos tiveram a ideia genial de controlar os preços. Vamos pensar agora numa política, por exemplo, de salário mínimo. Então, digamos que você tem um salário de equilíbrio na sociedade, e aqui já é um cálculo mais complexo, eu estou tentando fazer uma simplificação, porque nós temos vários tipos de salários na sociedade, então tem desde a pessoa que ganha 100 mil e desde a pessoa que ganha aí um salário mínimo, por exemplo. Agora, se o governo for lá e colocar um salário mínimo muito alto, por que inclusive o salário mínimo não é mais alto, se ele é tão bom? Por que não coloca o salário mínimo de R$ 10.000? Você estaria obrigando o contratante a pagar muito por esse salário. Então, você teria ali um salário de R$ 10.000, por exemplo, mas você teria uma quantidade muito pequena sendo demandada por pessoas que iriam receber esse salário, ou seja, iria gerar um desemprego. Ou então a gente pode pensar também no controle do preço dos aluguéis. Então, alguns vão dizer, nós temos que baixar os preços dos aluguéis na canetada, porque isso vai fazer com que mais pessoas tenham moradia. Só que, se você baixar o preço dos aluguéis na canetada, o que vai acontecer? A quantidade ofertada de moradia vai diminuir. Então, você vai acabar tendo uma escassez de moradia e aí sim que você vai acabar gerando mais pessoas em casa, mais moradores de rua, por exemplo. Outra questão que eu já vou aproveitar para a gente fazer um gancho, então você tem, por exemplo, a ideia de cobrar mais impostos. Então, quando eu penso em cobrar mais impostos de uma empresa, eu vou cobrar 40% a mais de imposto da empresa que faz arroz e feijão. Alguns podem olhar e dizer, está cobrando a empresa que está fazendo arroz e feijão, não tenho nada a ver com isso. Só que a empresa que faz arroz e feijão, ela vai repassar esse valor para você. Então, você vai acabar pagando mais por esse arroz e por esse feijão. Uma parte desse imposto vai ser tomado pela empresa, vai ter que diminuir ali a lucratividade dela, mas uma parte desse imposto você vai acabar pagando. E você vai acabar tendo um prejuízo com isso também. E daí a gente pode pensar agora na ideia, então, de uma taxação progressiva, que alguns países fazem, e que algumas pessoas querem fazer, por exemplo, no Brasil. Então, imagine que você tem um médico que ganhe lá R$ 10.000, né, por mês, e ele é cobrado dele 25% de imposto de renda. E esse médico, ele atende pacientes no seu consultório, ele dá consultas basicamente. Aí esse médico faz alguma especialização, ele vai virar um cirurgião. E aí ele acaba ganhando mais, agora ele está ganhando R$ 30.000 por mês. Só que daí ele não vai pagar mais 25 no imposto de renda, ele vai pagar, por exemplo, 40 no imposto de renda, digamos. E daí alguém erroneamente vai pegar e dizer, mas é o médico que está pagando, não sou eu não tenho nada a ver com isso, não me prejudica. Sim, te prejudica, porque esse aumento de imposto vai ser repassado para você. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia,
Se não houvesse esse aumento de imposto, digamos, a cirurgia seria R$10.000, mas como esse imposto mais alto do cirurgião vai ser passado para você, agora essa cirurgia, por exemplo, vai ser R$15.000. Então, você acaba sendo prejudicado por esse aumento de impostos. Então, não adianta você falar, eu vou ter um imposto em cima dos milionários e tudo bem porque eu não sou milionário, porque você acaba pagando essa conta, porque esse preço vai ser repassado a você. Ou então, cobrem um imposto dessa empresa, porque essa empresa fatura muito, ela lucra muito, só que esse valor vai ser repassado para você. E a gente tem um caso famoso nos Estados Unidos, que em 1990 houve um aumento sobre o imposto de venda de determinados produtos de luxo, por exemplo, carros de luxo, iates, aviões, joias, porque a ideia era a maioria das pessoas que compram esse tipo de artigo são pessoas que têm muito recurso, então seria aí uma espécie de imposto sobre os ricos. Só que o que aconteceu? Os ricos deixaram de consumir esses produtos e quem sofreu foi justamente o trabalhador, o assalariado, que trabalhava nesses ramos da economia. E mesmo que não houvesse uma queda pela demanda desses bens, o que ia acontecer no final do dia? Ia haver um repasse desse imposto para aquela empresa e para aqueles trabalhadores que produzem esses bens de luxo. Ou seja, no final do dia não iria funcionar, não iria atingir o objetivo de ser uma espécie de imposto sobre os ricos e acabar sendo um imposto sobre toda a sociedade. Então, sempre que você faz determinada política para prejudicar determinado grupo, como é o caso que a gente viu aqui, por exemplo, você vai acabar prejudicando a sociedade como um todo.